Olá, esse exercício que eu vou mostrar para vocês, ele consiste num exercício de classificação de retas e ele é parte integrante da nossa lista de exercícios. E o que deve ser feito nele, né? Vamos ler o enunciado para verificar o que deve ser feito no exercício. Presente no espaço os segmentos de reta AB e CD e defina-os quanto à posição no espaço. Nós temos que identificar o tipo de reta formado pelos pontos dados. Quantas retas nós temos aqui? Nós temos duas. A reta AB, formada por esses pontos aqui, ponto A de coordenadas abscissa 10, afastamento 10 e cota 20, e o ponto B de abscissa 30, afastamento 30 e cota 10. E nós temos também a reta CD, em que o ponto C contém abscissa menos 30, afastamento menos 30 e cota 20, enquanto que o ponto D possui abscissa 0, afastamento 30, cota menos 20. Bom, então nós vamos começar aqui pela representação espacial da reta AB. Antes de iniciar qualquer representação espacial, o que deve ser feito no espaço de representação? Nós temos que atribuir a referência do sistema. Como que nós atribuímos a referência? Temos que relembrar isso. Nós temos que marcar um ponto zero escolhido sobre a linha de terra, eixo das abscissas. Para a gente definir qual que é a melhor abscissa para que o nosso desenho fique legível, então, como que devemos escolher a abscissa? Se os pontos forem fornecidos, que nem aqui no exercício, nós vamos escolher uma referência com base nas abscissas dos pontos fornecidos. Então, nesse primeiro espaço de representação, que nós vamos é a representação da reta B, nós vamos escolher uma referência que deixe os valores positivos de abscissa com mais espaço para se representar a reta B. Por quê? Porque eu tenho uma abscissa positiva no ponto A e eu tenho uma abscissa positiva no ponto B. Portanto, para que as abscissas fiquem legíveis, é interessante que eu deixe a diagonal superior da minha linha de terra livre para se representar, portanto, legibilidade, o meu desenho. Um bom local de abscissa seria aqui, ó, onde nós marcamos o X do nosso espaço, que vai ser a minha abscissa 0. Definida a abscissa, então agora nós podemos marcar o ponto A e o ponto B. Para quê? Para poder representar o meu desenho no espaço. Então, marquei o ponto 0, lugar em qualquer da linha de terra, e eu vou agora contar 10 unidades de medida. Nossas unidades desse exercício aqui, elas estão dadas em milímetros. Na diagonal superior da minha linha de terra, vou marcar a abscissa do meu ponto A, que vai ser meu ponto A0. Projeção A0. Lembrando, né, que a régua em centímetro, 1 centímetro são 10 milímetros, né? Então, tem que cuidar com a conversão de unidades. 3 centímetros, que seria a abscissa 30, ó, passou um pouquinho da nossa linha de terra. Então, a gente pode continuar, tá? Não tem problema. Praticamente no cruzamento. Então, aqui, se faltar espaço, pode continuar a linha de terra. Então, aqui vai ser coordenada B0. Então, já marquei nada de abscissa do ponto A e do ponto B. E o afastamento? Vamos, então, agora marcar a medida de afastamento. Seria a projeção horizontal. Para marcar o afastamento, nós vamos fazer o seguinte. O afastamento do ponto A, 10, e do ponto B, 30. Então, nós vamos posicionar o esquadro sobre A0, né? Paralelo às bordas horizontais aqui do meu espaço. Marcar a minha projeção horizontal A1. É a mesma coisa a projeção B1, né? O afastamento do ponto B. Alinhar com a borda horizontal
do plano de projeção. Projeção B1 e a cota dos pontos. Para fazer a cota, nós temos que virar o esquadro para fazer uma linha perpendicular ao plano horizontal de projeção, né? E nesse caso aqui, a cota do ponto A é 20 unidades de medida, 20 milímetros, enquanto que a cota do ponto B é de 10 unidades de medida. Notem que quando a gente gira o esquadro, ele acaba coincidindo com a borda do plano, nesse caso aqui, tá? Reparem que todas as projeções, nesse caso aqui específico, são positivas, né? Portanto, a nossa reta vai estar situada em que diedro? No primeiro. É interessante a gente sempre interligar os pontos para representar as projeções da reta, para a gente observar no espaço como que ficam as projeções em relação à reta original, para conseguir identificar se há verdadeira grandeza. Aqui está a representação das projeções. Nós, nesse momento, só representamos projeções. Se nós quisermos mesmo representar a reta, a B, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que transportar valores das projeções para o espaço de representação. Então, o meu ponto A está situado aqui. Agora nós vamos encontrar o ponto B. Ponto B, ponto A encontrado. Agora nós vamos interligar pontos AB, de identificar qual que é o tipo de reta gerado por esses pontos. Essa reta aqui é de que tipo? Olhando as coordenadas, nós já sabemos, na verdade, que tipo que é. Porém, é importante relacionar os dados das coordenadas com a representação no espaço e mostrar que, eventualmente, a representação no espaço ela pode confundir as pessoas. Por quê? Por exemplo, essa projeção vertical, ela não tem uma inclinação tão abrupta a ponto de diferenciar se as projeções A2 e B2 possuem a mesma cota. Então, essa tem que cuidar na hora de analisar o espaço para verificar se não há distorções e relacionar os pontos fornecidos. Os pontos fornecidos são ponto A 10, 10, 20, ponto B 30, 30, 10. Portanto, todas as coordenadas são diferentes. Se todas as coordenadas são diferentes, então essa reta aqui, a B, vai ser uma reta qualquer. Na reta qualquer, tem VG? Não, tem VG. Por que não tem VG? Porque as duas projeções são distorcidas em relação à reta original, né? Nenhuma das projeções representa o tamanho real ou as reais proporções da reta.